ouvir, não o que eu quero, mas o que eu preciso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 16, eu pedi para a gente ler o versículo 18, mas eu quero que você acompanhe o versículo 13, que é para poder pegar toda a história, né? Versículo 13. Quem achou, diga amém. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra ela. Amém, gente? Vamos dar uma pausa aqui. E imagine você no lugar de Pedro, nesse momento aqui. Jesus está falando com você. E você está ali no lugar de Pedro. Talvez essa pregação, essa mensagem, você já deve ter ouvido N vezes. Mas a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Amém, pessoal? E Jesus está falando exatamente isso que ele falou para Pedro. E também eu te digo, versículo 18, que tu és Pedro, no lugar do nome Pedro, tem lá o seu nome. Jesus está falando com você. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda bem, essa promessa aqui não é só para quem escuta a palavra de Deus. Essa palavra aqui não é só para os ouvintes da palavra de Deus, porque ser ouvinte é muito fácil. Essa promessa é para aqueles que são praticantes. Glória a Deus. Porque não adianta ser apenas uma pessoa ouvinte. Você tem que ser uma pessoa o quê? Praticante, que é o mais importante. Que é o mais importante. Eu não posso ser apenas um crente ouvinte. Um crente ouvinte, eu tenho que ser um crente praticante. E hoje Deus, ele quer falar algo novo para você, ele quer entregar algo novo para você. Aí no versículo 19, olha que forte. E eu te darei as chaves do reino dos céus, né? E o que ligares na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado aonde? Nos céus. Amém, gente? Entenda bem, Jesus está falando tudo isso aqui para você. Ele está falando tudo isso aqui. Jesus chegou a um período em que ele estava com os seus discípulos, e aí os discípulos ouviram uma pergunta de Jesus, Jesus perguntando o seguinte: quem as pessoas falam que eu sou? Quem as pessoas falam que eu sou? Jesus não estava, porque você já viu a gente falando aqui, que você não pode dar a mínima para o que as pessoas pensam, você tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Não importa o que as pessoas pensam, o que elas falam, você tem que estar atento à palavra de quem? De Deus. Já viu a gente falando isso? E aqui Jesus parece que está preocupado com a opinião dos outros, mas não é nada disso. Jesus, ele não está preocupado com a opinião dos outros, ele queria saber quem
os discípulos falavam e quem os discípulos acreditavam que ele era. Porque como você viu aí, ele foi perguntar, quem as pessoas falam que eu sou? Aí os discípulos vão falar o seguinte, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é o João Batista, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é um profeta. E aí Jesus, ele vai para a pergunta principal, e vocês dizem que eu sou quem? Aí os discípulos olham um para o outro, aí Pedro, né? Pedro, o analfabeto, pescador, ignorante, turrão, fala para Jesus o seguinte, eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não era, quando Pedro falou isso, ele estava falando que Jesus não era qualquer profeta. Jesus era o enviado de quem? De Deus. Jesus não estava sendo mais um profeta sendo enviado. Jesus era o próprio Deus ali na terra. Era o próprio enviado, o próprio Messias, que veio para poder libertar o povo de Israel. Aí você entende que Pedro, analfabeto, sem estudo, porque ele era pescador, era uma pessoa que a gente vai ver na Bíblia, que era uma pessoa que tudo ele ficava indagando, tudo ele ficava perguntando. Era uma pessoa que não tinha muito estudo, mas era uma pessoa, né, muito agressiva com as palavras, muito bruto. E aí você vê que entre os discípulos de Jesus, existiam pessoas formadas, a exemplo de Mateus, que é a pessoa que escreveu o livro, o escritor. A gente está no livro de quem? O livro de quem? Mateus. Mateus, ele era cobrador de impostos, ele tinha um estudo, ele pertencia a um nível de classe alta naquela época, sabia falar bem, tinha boa condição financeira. Amém, pessoal? E aí a gente olha Mateus e Pedro. Se você fosse dono de uma empresa, a quem você entregaria o cargo de gerente? A alguém que tem estudo, que é formado, que tem uma boa eloquência, que fala bonito, ou alguém que é analfabeto, de pai e mãe? A quem você entregaria a gerência? Lógico que aos olhos humanos, a gente iria entregar para a pessoa que tem um currículo mais bonito, sim ou não? Sim ou não? Lógico, Mateus é que vai ficar, porque Mateus tem estudo, Mateus tem preparo. Só que a Bíblia fala que Jesus não entregou a chave para Mateus. A Bíblia fala que Jesus entregou a chave para quem? Para Pedro. Está aí escrito. Volta lá, Bruno, por favor, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Jesus está falando para Pedro. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado aonde? Nos céus. Então entenda, o que a gente aprende com essa palavra? Que para Deus abençoar a vida de alguém, não é tempo de igreja que a pessoa tem que ter. A pessoa tem que ter 10 anos para ser abençoada de igreja, não. Ela não precisa ter um diploma de bacharel em teologia. Para Deus abençoar a vida de alguém, ela não precisa ser uma pessoa de boa eloquência, uma pessoa formada. Basta apenas ela ter sinceridade e assumir a fé dela em Jesus Cristo. Amém, pessoal? E assumir a fé dela em Jesus Cristo. E a gente vê isso nesse mundo corporativo. Pessoas que você fala bem, que você olha para ela, fala bem, tem um currículo bom, mas hoje está se sujeitando a um emprego que não é da área dela, ganhando muito menos do que era para ela ganhar. E a gente também consegue ver pessoas que não sabem ler, para escrever um O tem que pegar um coco para ela fazer o círculo ao redor, mas é uma pessoa guerreira e vive bem de vida. A gente vê muito isso, sim ou não? Sim ou não? Pessoas que têm condições, mas não sabem escrever, só sabem escrever o nome mal. Sabe o que é isso? Sinceridade. Amém, pessoal? O que Deus precisa para abençoar a sua vida não é de um estudo, é que você apenas tenha sinceridade, que você tenha uma fé assumida no Senhor Jesus Cristo. Lógico que tudo isso é bom, né? O estudo, né? A formação, tudo isso é bom, mas o principal é a sua fé
assumida em Jesus Cristo. Se você tem uma fé assumida em Jesus Cristo, não importa se você tem condição, se você tem preparo, mas se você tem uma fé assumida no Jesus Cristo, você pode ter certeza que, como diz aí, nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra você. Amém, pessoal? Talvez hoje eu estou falando aqui com pessoas que é até difícil acreditar no que eu estou falando, porque ela está sendo jogada na cova dos leões. Semana passada a gente estava aqui realizando o culto, e enquanto a gente realizava o culto, uma família que sempre vem aqui na igreja, sempre vem. Não deu para vir semana passada porque teve um acidente de carro, um prejuízo. Eu fui sexta-feira lá visitar eles, e eles falaram um prejuízo que a gente não esperava, que juntando tudo dá mais de 5 mil reais, com prejuízo, né, do carro da pessoa, porque quem estava dirigindo da família estava errado, e aí o prejuízo também foi para outra pessoa, né, também que bateu o carro, o prejuízo juntando tudo, 5 mil reais, ou seja, a pessoa está na igreja, ela não espera ter um prejuízo desse, ela espera que as bênçãos de Deus venham e mais bênçãos, aí de repente vem um abacaxi desse. É ou não é? A pessoa, se ela parar bem e pensar, ela vai pensar, poxa, como é que pode? Eu estou indo para a igreja. Eu já estava arrumada para ir para a igreja e acontece um negócio desse. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que ela está enfrentando a pior situação da vida dela. Ela nunca teve que depender dos outros para poder comer, para poder viver bem. Hoje ela está dependendo dos outros. Talvez você hoje está na cova. Me jogaram numa cova, pastor. Eu tinha um nome limpo, hoje está sujo. Eu tinha credibilidade, hoje eu não tenho mais. Eu vivia bem, hoje eu não vivo mais bem. Eu tinha saúde, hoje eu não tenho mais saúde. O que está acontecendo? Eu estou numa cova. Entenda, Deus, ele permitiu Daniel ser jogado numa cova, sim ou não? Sim ou não? Mas lá dentro Deus deu livramento para ele. Você está hoje talvez numa cova, mas é aí nessa cova que Deus vai te livrar e te guardar. É nessa cova que Deus, ele vai abençoar a sua vida. Que o nome dele vai ser glorificado. Gente, entenda, o maior medo do diabo é você descobrir a verdadeira igreja. Sabia que tem a verdadeira igreja? E o diabo tem medo se você descobrir. Ah, mas o diabo tem medo se você descobrir qual é a verdadeira igreja. Quem sabe qual é a verdadeira igreja? Alguém sabe qual é a verdadeira igreja aqui? Qual é a verdadeira casa de Deus? Alguém sabe? A verdadeira igreja, a verdadeira casa de Deus, quem é? Quem é? Diga, sou eu. Glória a Deus. Qual é a verdadeira igreja? Não ouvi. A verdadeira igreja qual é? Você é a verdadeira igreja. Templo e morada do Espírito. Se ele entrar em você, pessoal, preste atenção. Se o Espírito Santo entrar em você, olha, meu amigo, você vai ver as coisas dando certo na sua vida. Você vai ver as coisas que estão tortas se endireitando. Nós somos um vaso de barro, aonde Deus, ele quer fazer morada dentro de nós. Mas para isso, eu tenho que assumir a minha fé em Jesus Cristo. Se Pedro fosse espalhar a opinião dele de Jesus ser o Messias, o bispo estava até pregando hoje aqui de manhã, ele poderia ser apedrejado pela fé assumida que ele tinha. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Então você é a verdadeira igreja, sim ou não? Então você tem que assumir a sua fé em quem? Em Deus. Você tem que exercer o seu papel de homem e mulher de Deus, obedecer a palavra de Deus, vir na igreja. Porque algumas pessoas, quando escutam isso, falam assim: eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu sou a igreja, não preciso então ir para a igreja. Se é uma igreja vazia. Como eu sou igreja, eu não preciso ir para a igreja, é só ficar em casa mesmo. Você é uma igreja, mas uma igreja vazia.
não tem nada. Porque a igreja cheia do Espírito Santo, ela sabe os seus compromissos, sabe os seus deveres. Eu tenho uma aliança de casado com a Anne. Eu passo o dia fora, saio de casa por volta de, dependendo do dia, quando eu faço reunião pela manhã, 7 da manhã, 7h30, para estar aqui todo dia 8 horas, ou 7h30, dependendo do dia. Sexta-feira eu cheguei em casa, sexta-feira eu fiz reunião aqui pela manhã, fiz reunião à tarde, gravei programa de TV, aí fiz essa visita, fiz a reunião da noite, ainda fui para o monte, cheguei em casa, era mais ou menos 1h da manhã. Precisa a minha esposa estar ligando todo o tempo: Vitor, tá onde, Vitor? Eu estou ouvindo voz de mulher aí. Tu tá onde? Precisa? Ela está me cobrando? Precisa? Tu lembra que é casada, hein? Lembra que tu tem mulher, que tem filho, lembra que tem uma casa para cuidar? Precisa ela estar me cobrando isso? Sim ou não? Porque se eu sei do meu compromisso, não precisa eu ficar recebendo cobrança. Você que é funcionário, não precisa o patrão estar no seu pé, ali falando: ó, limpa isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, porque você sabe dos seus compromissos. Não precisa ninguém ir lá na sua casa ou ligar para você. Você sabe, você tem que reconhecer os seus deveres. E se você não sabe os seus deveres ali onde você trabalha, você certamente vai ficar sem emprego. Chega na hora que você quer, vai trabalhar do jeito que você quer. Então algumas pessoas, elas levam isso aqui na brincadeira. Como eu sou templo e morada do Espírito Santo, como eu sou igreja, eu posso ir à igreja quando eu quero, eu posso mexer no dízimo, eu posso brincar, eu posso, sair enquanto eu deveria ir à igreja, enquanto eu deveria buscar a Deus. Elas levam as coisas na brincadeira. E aí, meu amigo, está faltando para ela, versículo 19, Bruno, a chave do reino de Deus. Ela é templo e morada do Espírito Santo, mas ela está sem a chave do reino de Deus. E tudo que ela fala não acontece. Tudo que ela determina não acontece. Então, pessoal, nós estamos hoje no penúltimo domingo do ano. Chegou a hora de você virar a chave e essa porta se abrir. Amém, gente? Deus te trouxe aqui hoje. Olha aqui para mim, por favor. Deus te trouxe aqui hoje. Ainda que seja pela primeira vez que você está aqui hoje, mas Deus te trouxe hoje aqui para você colocar essa chave e virar ela para que tudo venha dar certo na sua vida, para que as coisas venham se endireitar. Se você confessar a sua fé em Jesus Cristo, o que diz no versículo 18? 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o quê? Quem é a igreja do Senhor Jesus aqui? Então as portas do inferno não podem contra você. Não podem prevalecer, pessoal. Mas você não pode ser uma igreja vazia. Você tem que ser uma igreja cheia da presença de Deus. E só é cheio da presença de Deus quem busca. Amém? Só é cheio da presença de Deus quem busca. Pastor, mas o diabo está se levantando. Deixa ele se levantar. Porque quem tem essa fé assumida, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí no 19 fala da chave, né? Que tudo que você determinar, tudo que você for fazer, Deus vai abençoar. Deus vai estar em concordância lá no céu. Amém, pessoal? Então olha para quem está do seu lado. Você é a igreja de Jesus. Não confesse derrota. Para de chorar miséria. Fala para ela, olha na cara dela e fala: para de ficar se vitimizando. Olha para ela e fala assim: você é templo e morada de Deus. Amém, pessoal? Mas aí eu pergunto, tem gente que é templo e morada do Espírito Santo e tem medo de macumba? Como é que pode? Hein? Já viu? Já viu? Vai morar um macumbeiro lá perto da casa da senhora. Ave Maria, pastor. Era, né?
Pessoa, Ave Maria, oh pastor, minha vida não vai para frente por causa de inveja. Que história é essa? O que tem a ver? É muita inveja, pastor, por isso que o negócio está amarrado. É muita gente me inveja de mim. Estamos perdidos então, porque inveja, meu amigo, sempre vai existir. E seja sincero. E seja sincero, inveja, do jeito que o mundo está, daqui para frente, é só esperar o pior. É ou não é? Mas pastor, gente ruim não morre todo dia? A gente não vê isso, sim ou não? Gente ruim não morre todo dia? Mas todo dia nasce gente. E mais nasce do que morre. E agora, ó, você vai aprender uma coisa. Ó, gente ruim é igual capim. Nasce em qualquer lugar. É ou não é? Sim ou não? Gente ruim é igual capim, meu amigo. Quando a pessoa está nascendo dentro de casa. Aqui dentro? É, aqui dentro. A pessoa é templo e morada do Espírito Santo, mas tem medo de macumba. É templo e morada do Espírito Santo, mas não vem para a igreja. É templo e morada do Espírito Santo, mas fala que a vida dela não vai para frente, porque tem... Que história é essa, gente? As portas do inferno não podem prevalecer para você, meu amigo. Não pode prevalecer. Um Natal desse, meu amigo, se alguém for deixar um frango lá em casa dizendo que é macumba, já era. É a ceia de Natal. Hã? Eu como frango, vocês duvidam? Se tiver algum macumbeiro, ô pastor, o macumbeiro pegou uma peça de roupa minha, pegou um fio de cabelo meu, deixa levar, deixa. Gente, as portas do inferno, você na igreja, ou a sua fé não é assumida? Ou você não tem uma fé assumida em Jesus Cristo? Ou você não crê que Jesus Cristo é o Messias, que veio lhe salvar? Ou você acha que ele é só mais um profeta? Porque Pedro estava certo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, era isso que eu queria ouvir. Não foi carne que te revelou não, foi Deus que está no céu. Foi Deus, por isso que agora, meu amigo, tu vai ser a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra você. E aí eu vou te dar a chave do reino de Deus, e tudo que você ligar aqui, ó, vai ser ligado nos céus. Mas a pessoa é templo e morada do Espírito Santo, mas ainda não é dizimista. Ela é templo e morada do Espírito Santo, mas não é dizimista. Por quê? Porque eu sou igreja. Se eu sou igreja, não precisa dar dízimo. Ô, igreja vazia você, viu? Você tem uma Bíblia aí? Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Na oração, a gente pediu para Deus falar o que a gente precisava. Tá gente aí que está se contorcendo, mano, todinho. Ageu fica depois de Miqueias. Passa Abacuque, Sofonias. Eu estou falando aqui os livros, tem gente que está perguntando, meu Deus, onde é que ele está vendo esses livros? É templo e morada do Espírito Santo, mas não pega a Bíblia para ler? Aí fica difícil. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Já colocou, o Bruno já colocou, o obreiro Bruno. Obrigado, obreiro. Versículo 4, coloca aí no versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É Deus falando. Versículo 5. Ora, pois, assim diz quem? Assim diz quem? Quem é que está falando? É o Vitor? Está escrito ali, Bispo Palhano? Está escrito? Está escrito Igreja Jerusalém? Está escrito como? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus está falando o seguinte, olha como é que era a vida de vocês no passado. Olha como é que era você no passado. Lembra quando você chegou aqui na igreja? Lembra? Aí Deus está falando, considere o que eu já fiz por você. Considere o que eu já fiz por você. Hoje, o senhor é cheio de testemunhos, cheio de vitórias. Mas a primeira vez que o senhor veio na igreja, como é que era? Eu não era muito bem não, né?
quando eu não era da igreja, eu sofri vários acidentes. Já na igreja também eu sofri acidente. Não era muito... Eu era uma pessoa também que vivia com bebida. Bebia, festa, né? Não conseguia se endireitar na vida. Tentava e acabava se entortando. Exatamente. A empresa, sempre eu trabalhei com empresa, né? E eu viajava para fora. Lá fora era gastando dinheiro com bebida, com festa, com praia. Tá vendo? Ou seja, hoje ele está contando aqui o que Deus fez na vida dele. Mas tem gente aqui que Deus já fez muito mais. Aí Deus está falando, lembra o que eu já fiz por você no passado. Versículo 6. Tendes o quê? Olha só como é forte, gente. Presta atenção na palavra aqui. Tendes semeado o quê? Muito. Ou seja, você tem trabalhado muito. Tem se dado muito. E recolhido o quê? Tem recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel o quê? Furado. Deus está falando como é que está a situação. Versículo 7. Assim diz quem? Deus está falando de novo, gente, Considerai o vosso passado. Lembre o que eu já fiz por vocês. Só porque tu está passando agora por um problema, você quer desistir? Quer deixar de vir para a igreja? Será que você não lembra o que Deus já fez por você outrora? Será que você já esqueceu? Tem gente aqui que Deus mostra que já fez promessas e mais promessas para Deus e nunca cumpriu. Nunca cumpriu. Se o Senhor me abençoar nisso, eu vou pegar firme. Se o Senhor me abençoar nisso, eu vou ser dizimista. Se o Senhor me abençoar nisso, eu vou para a igreja. Nunca cumpriu essa promessa. E Deus está falando, considerai o vosso passado. Lembra o que eu já fiz por você. Tem gente aqui que estava no fundo do poço, mas Deus foi lá e tirou ela. Versículo 8. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece como? Como? Em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Versículo 10. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vinha seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre todos os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Sabe por que Deus está falando aí? Deus está falando o seguinte, vocês lembrem do passado de vocês, lembrem que eu já fiz na vida de vocês. Vocês estão correndo, preocupados com as suas coisas materiais e estão esquecendo do principal, que é a minha casa. Estão esquecendo do principal, que sou eu. Por isso, aí Deus está falando, por isso que vocês estão trabalhando muito e tem vindo pouco. E quando você recebe o salário, coloca num bolso, parece que o bolso é um bolso furado. Acabou. Aí ele vai falar mais, por isso que eu estou retendo. Eu estou retendo a chuva, eu estou retendo o orvalho, por isso que está aí tudo seco. A bolsa seca, a carteira seca, a casa seca, o armário seco, a geladeira seca, tudo está seco. Porque está cada um correndo preocupado. Entra num shopping desse aí, aonde é que você acha que tem mais gente agora? No shopping fazendo compra ou aqui agora na igreja? Lógico, porque é uma pressa e as pessoas brigam por um papel, brigam por um produto, brigam por um pedaço de pano, brigam, isso aqui é meu, já escolhi, cadê o gerente? E elas ficam brigando, briga pela vaga no estacionamento, briga por tudo e acaba esquecendo do principal, que é o quê? E às vezes a pessoa não sabe, né? Eu não estou acreditando, eu estou indo para a igreja e não está acontecendo nada. Lógico, porque você está vindo para a igreja, mas não está obedecendo.
E o principal que Deus quer é a obediência. Graças a Deus, gente. O que Deus quer de nós é o quê? Tem muita gente preocupada agora em comprar roupa, em comprar janta, em comprar ceia. Próxima semana está entrando o Natal, mas ela esquece do principal, que é honrar a Deus. Nós somos um povo de Deus, somos templo e morada do Espírito Santo. A nossa honra tem que ser para quem, gente? Para quem? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?